Olá, bom dia a todos. Eu sou o Felipe. Atualmente eu estou concluindo o curso de Filosofia na Unesp e a minha pesquisa é financiada pela FAPESP. Para essa comunicação, eu gostaria de apresentar como se daria o reconhecimento interpessoal em segunda pessoa, entendendo uma série de contribuições da tese de segunda pessoa da atribuição mental para para entendermos melhor o que fazemos quando reconhecemos alguém como pessoa no dia a dia. O objetivo, então, é basicamente marcar uma aproximação que já vem sendo feita recorrentemente, por coincidência ou não. O conceito de pessoa geralmente é definido como uma série de critérios ou capacidades, em geral cognitivas, né? Então, a aproximação entre mentalidade e pessoalidade já vem sendo feita há um tempo, né? Entre atribuição mental, poderíamos dizer, e reconhecimento interpessoal. Porque, em geral, o reconhecimento de onde estão as pessoas, de quem são as pessoas, seria a partir da uma série de capacidades, como desejos de segunda ordem, por exemplo, que o agente deveria exibir e que nos permitiria identificá-lo como pessoa. Então, nesse sentido, embora eu reconheça que mais recentemente a noção de reconhecimento interpessoal ganhe notoriedade, especialmente em posturas externalistas de pessoalidade, entre elas o externalismo de segunda pessoa. Então, nós assumimos que uma pessoa é um agente social com capacidades cognitivas e perceptuais e que atualiza disposições em relações de segunda pessoa. Relações de segunda pessoa são relações em que a forma como o agente se coloca no mundo é imediatamente significativo para um outro, né? E as relações de segunda pessoa dependem de certos aspectos expressivos de um agente para o outro e que são imediatamente significativos e não tidos como sintomas de estados internos a serem interpretados desde fora, né? Senão que constituem, são a forma como a gente se apresenta diante do outro, constitui propriamente a intenção a ser atribuída a ele ou a ser reconhecida que ele estaria tendo nessas relações de segunda pessoa. Acontece entre lutadores, dançarinos, uma mãe e um bebê, uma série de ocasiões da vida cotidiana em que não deliberamos conscientemente o que vamos fazer em relação ao outro, senão que reagimos em função da conduta que observamos, né? Sem tentar entender o que estaria por trás de tal conduta. Então, muitos vêm tentando caracterizar a pessoalidade. É um conceito bastante difícil, principalmente por sua história. Há que se levar em conta que o conceito ganha notoriedade mesmo no século VI, e por Boécio, que define como uma substância individual de natureza racional. E 1000 anos depois, Locke analisa o conceito, propõe o famoso problema da identidade pessoal, que diz respeito a essa dificuldade de dizer como uma pessoa é a mesma ao longo do tempo, apesar das mudanças que ela sofre. Como poderíamos dizer que é a mesma ao longo do tempo, apesar dessas mudanças visíveis. É, e, e com isso, distingue o conceito de pessoa do conceito de ser humano. Embora a gente possa reconhecer já o problema da mesmidade ao longo do tempo, mesmidade do ser humano ao longo do tempo, sendo discutido já em Platão. Por exemplo, se alguém quiser conferir, em 207c no Banquete de Platão. Etimologicamente, a noção de pessoa se refere às máscaras, né, do teatro grego, e eu entendo que, assim, tem gente estabelecendo uma série, listando uma série de critérios para a identificação de uma pessoa e, em geral, em muitos casos, ignorando a vida cotidiana, a vida pragmática, né? Como nos reconhecemos e que nos reconhecemos no dia a dia como pessoas, embora não estejamos consultando uma série de requisitos para que João, Maria, com quem interagimos no dia a dia, sejam
considerados pessoas por nós, ou reciprocamente que sejamos por eles pessoas, considerados pessoas. Né? Eu posso citar um exemplo. Joseph Fletcher, que é um bioeticista contemporâneo, estabelece cerca de 15 critérios: curiosidade, QI, preocupação com os outros, etc, etc. Enfim, tem-se uma dificuldade muito grande em definir o conceito. Então, no marco dessas incansáveis tentativas de elucidar o conceito de pessoa, Arthur Leitinen diz que, em geral, há 3 caminhos, apontando, como nesses casos, uma série de critérios ou características contingentes ou essenciais que uma pessoa deveria ter, né, um agente social ou não deveria ter, para ser considerado uma pessoa, ou focalizando no aspecto moral da pessoalidade, como no direito, por exemplo, um agente, uma pessoa seria um sujeito de direito, ou por último, que é o que nos interessa mais, levando em conta o conceito de pessoa no seu sentido relacional, no sentido de personhood for others. De acordo com o Leitinen, no seu trabalho de 2007 especificamente, concepções relacionais de pessoalidade vêm sendo consideradas, desde Hegel, em especial, em detrimento de concepções monádicas e focalizando na comunicação social como elemento estruturante da pessoalidade, né? E não focalizando capacidades individuais ou propriedades específicas da pessoa. Nesse sentido, eu gostaria de dar um destaque especial ao trabalho do Leclerc, que propõe uma concepção externalista de pessoa em 2003. O título do seu artigo é A Concepção Externalista de Pessoa, no qual ele define que ser uma pessoa não se trata de atualizar certas capacidades independentemente do contexto, e capacidades que seriam estáticas em algum sentido. Né? Ou ainda que o requisito para a pessoalidade seja manipular representações dentro da caixa craniana, independente do agente candidato à pessoalidade interagir com demais pessoas. Então, para ele, a pessoalidade é uma propriedade extrínseca, ou seja, depende da existência de outras entidades além do candidato à aquisição, à atualização, instanciação dessa propriedade de ser uma pessoa. A pessoalidade é uma propriedade disposicional e contexto dependente. Então, posso citá-lo? Grosso modo, cito, uma propriedade é extrínseca se a sua posse ou sua atribuição a uma entidade pressupõe ou a existência de outra coisa completamente distinta dessa entidade, ou a existência da mesma entidade a momentos anteriores ou posteriores ao momento de instanciação da propriedade em questão. De outro modo, uma propriedade intrínseca. Fim de citação. Então, nesse sentido, numa postura externalista de pessoalidade, elementos considerados dinâmicos que se ativam em função do contexto dependentes, como a forma como a gente se apresenta diante do outro, né, como eu disse, eu já citei antes, gestualidade, orientação, tom de voz, etc. Até proximidade, tem vários estudos sobre comunicação proxêmica, vale buscar, em que permite a identificação, talvez, de contextos socioculturais, né, em que uma pessoa ela é inserida no contexto sociocultural, né, e isso implica em certos comportamentos dela situados. Então, esses elementos considerados dinâmicos, mais estáveis, né, que são que se constituíram ao longo do tempo devido a processos biosocioculturais ou evolucionários, né, em especial, e eles se tornam elementos identitários da pessoa. A pessoa, ela é tudo aquilo que ela mostra para o outro, ou como ela se coloca no mundo, ou ainda como é percebida pelos demais, né? Ou se relaciona com os demais. Então, grande parte das concepções desse tipo enfatizam a relevância da aprendizagem de uma linguagem conceitual para a manipulação de um vocabulário mentalista, na atribuição de estados mentais para reconhecimento mútuo da pessoalidade. Né? Essas perspectivas eu divido, principalmente
né, eu estou falando das perspectivas externalistas, eu as divido entre perspectivas externalistas de pessoa de primeira pessoa, de terceira pessoa e essa de segunda pessoa, né? Em que cada uma delas leva em conta um aspecto do reconhecimento interpessoal, já considerando o reconhecimento interpessoal como algo importante para a atualização da pessoalidade, para se tornar uma pessoa, né? Por exemplo, no externalismo de primeira pessoa, torna-se um agente, especialmente um ser humano, atualiza a capacidade de pensar a si mesmo na primeira pessoa, né, como si mesmo, no momento em que ele começa a manipular certos conceitos psicológicos, atribuí-los a si mesmo em primeira pessoa, e fazendo se torna uma pessoa. Ou seja, a pessoalidade depende dessa capacidade de instanciação, dessa possibilidade de instanciação de uma perspectiva de primeira pessoa num sentido forte, né? Em outros casos, como em terceira pessoa, se trata de atribuir conceitos psicológicos a outros em terceira pessoa e de que a pessoa, o candidato, a pessoalidade responda, possa retribuir essa atribuição que lhe foi feita de conceitos psicológicos, etc. Né? Enfim, não cabe entrar em detalhes na primeira e da terceira, apenas dizer que há um marco no externalismo da pessoalidade, principalmente nas teses mais contemporâneas dos autores, em que comunicação social é um fator determinante, ou para a aquisição de certas capacidades, né, porque preciso interagir com outros agentes para adquirir certas capacidades, ou ainda participar de uma comunidade social e linguística para ter essas capacidades, como pensar a mim mesmo como mim mesmo, né, e ter um vocabulário mentalista para poder desenvolvê-la, exibir tal capacidade, né, e também, como no caso da perspectiva de segunda pessoa, simplesmente estar diante do outro e interagir com ele sem o recurso de uma manipulação consciente ou explícita de um vocabulário mentalista. A perspectiva de segunda pessoa se coloca num contexto muito específico, no paradigma da teoria da mente, reconhecendo certos casos de interação social em que a atribuição mental não é feita nem em terceira pessoa e nem em primeira pessoa, né? Não se baseia nem numa teoria que nós supostamente viríamos construindo ao longo da vida, que seria uma teoria da mente do outro, e que nos permitem entender aos outros além daquilo que é imediatamente fornecido pelo outro, pela sua conduta, pela sua gestualidade, etc. Então, em alguns casos, a posse de uma teoria da mente, ela é validadora, por assim dizer, não só do reconhecimento do outro, mas também de certas capacidades cognitivas ditas superiores, né? Começa com um trabalho de 1978 de dois cientistas querendo saber se os chimpanzés tinham uma teoria da mente. Ela é criticada pelos teóricos da chamada simulação, que dizem, não, na verdade, não somos proto-cientistas, ou não estamos o tempo todo elaborando, aprimorando uma certa teoria sobre a mente dos demais para que possamos entendê-los no dia a dia. Não. O que fazemos no dia a dia, na verdade, é simular ou imaginar estar no estado mental do outro para que haja compreensão mútua, né? E os casos de segunda pessoa, na verdade, não seriam nenhum desses. Principalmente porque os casos de segunda pessoa não requerem necessariamente do agente ter habilidades de atribuição em terceira ou em primeira, ou ainda fale uma linguagem natural e proposicional. Não, há possibilidade de interação significativa, incorporada, né, de reatividade mútua, né, por exemplo, entre uma mãe e um bebê, sem que o bebê necessariamente saiba o que é medo, o que é amor, né, o que é conhecimento, etc. Né, se a mãe se assusta com algo, o bebê imediatamente chora.
né? E isso é inerentemente significativo para a mãe, de volta. Então, há ali um caso de segunda pessoa em que um dos agentes não sabe atribuir o conceito de medo e nem pensar a respeito dele, nem dizer a si mesmo que está com medo ou não. Um detalhe importante que eu gostaria de pontuar é que a tese de segunda pessoa, ela, ela da atribuição mental, que é na qual eu me foco, ela não é a única vertente que postura teórica que considera os casos de segunda pessoa. Né, como Gomila reconhece mesmo no trabalho de 2001, há pelo menos 3 linhas de aproximação. Né? Não cabe entrar em detalhes, mas só para mencionar, eu vi que o pessoal ficou bastante interessado, né, na perspectiva de segunda pessoa, que ela seria. Inclusive, colocaram o título A Perspectiva de Segunda Pessoa, né? E eu ia falar do reconhecimento interpessoal na perspectiva de segunda pessoa. Enfim, então, para aqueles curiosos ou quem tiver interesse de averiguar, o Gomila diz que o existencialismo, uma linha de interações, a dialética, a fenomenologia, também são linhas de aproximação a perspectiva de segunda pessoa. Zahavi, em 2019, por exemplo, analisa especificamente os casos de segunda pessoa na perspectiva fenomenológica. E o Darval, que é um filósofo norte-americano, propõe uma versão da tese de segunda pessoa em filosofia política e ética, inspirada em Kant, para tratar de problemas metaéticos, etc., e que não é focalizada nem aqui, nem no meu trabalho, nem mesmo compatível com a tese de segunda pessoa da atribuição mental defendida por Antônio Gomila, Diana Pérez e a Carolina Scotto. Né? São alguns dos principais que estão discutindo a perspectiva de segunda pessoa da atribuição mental. E num trabalho de 2017, Gomila e Pérez, que se chama O que a perspectiva de segunda pessoa não é, dizem que a abordagem do Darval não tem nada a ver com o que eles estão falando. Embora leve em conta, em alguns casos, estas interações sociais que se dão a partir da percepção direta do outro. Então, isso é importante dizer, não só para os curiosos, mas porque a perspectiva de segunda pessoa se coloca num contexto muito específico. Um último trabalho que eu gostaria de apresentar e mencionar é o trabalho do Linhan e do Pérez Jiménez, de 2017, um artigo no qual eles buscam analisar o que seria uma pessoa na perspectiva de segunda pessoa e como reconhecemos pessoas no dia a dia em segunda pessoa. Segundo eles, isso se daria com base em dois critérios, dois elementos. Um material, que seria a posse de um sistema afetivo, né? Seria uma condição mais primitiva e básica, né? e mais essencial, e outra formal, que viria com a aquisição de uma linguagem natural. Então, nos reconheceríamos no dia a dia, e isso seria possível, por exemplo, em segunda pessoa, porque o reconhecimento interpessoal poderia acontecer entre agentes, por exemplo, seres humanos e animais de estimação, em que um dos agentes não inferindo certos estados mentais ao outro. Não necessariamente, e mesmo assim interagindo significativamente com este. Né? Um cachorro de estimação que reconhece o medo do seu dono, ou que o seu dono vai lhe dar comida, ou que colocou a máscara, né? Agora a gente tá na pandemia, colocou a máscara, já sabe que vai sair para passear, e ele já começa a abanar o rabo muito feliz. E isso é imediatamente significativo para um ser humano também, etc. Então, embora no dia a dia a gente infira, né, interprete a conduta do outro de forma explícita e nos utilizemos de conceitos psicológicos, façamos atribuições em terceira e em primeira pessoa, é preciso reconhecer que em muitos casos a interação é significativa e percebemos diretamente o outro. Né?
Eles sustentam que um organismo seria digno do status de pessoa e indicaria que o seria para um outro agente social se as suas avaliações do seu entorno, que expressa na sua conduta, né, são diretamente significativas para um outro, ou ainda provocativas, para que leve o outro a inevitavelmente reagir a este de forma imediatamente, de forma espontânea e direta, assim, sem parar para pensar no que deve ser feito. Né? Por exemplo, a pessoa pode presenciar um acidente, a sua cara de espanto ser assim, convidativa para um outro que o pode vir a consolar, dependendo do contexto, etc. Os casos de segunda pessoa são relações que envolvem ajustes mútuos no plano da conduta. Né? Saber o que deve ser feito ao outro depende da lógica interativa que aparece no momento em que esses agentes se encontram entre si. Né? Você pode planejar o que fazer em casos, por exemplo, que você encontrar alguém que está de luto. Mas como vai se dar a interação com essa pessoa depende do momento, do contexto. E, portanto, a gente considera que ser uma pessoa não é ter domínio sobre uma série de capacidades que deveria a própria pessoa ter ou que o outro deveria ter, como se fôssemos assim uma entidade abstrata a ser descoberta e que controla tudo, inclusive, que vai fazer, né? Ou que sabe tudo sobre como agimos e como agimos significativamente para um outro. Os autores levam em conta 4 implicações possíveis da sua defesa de como se daria o reconhecimento interpessoal em segunda pessoa. E uma delas é de que o critério para a pessoalidade não depende de fatores biológicos ou de terceira pessoa. Outro é que a perspectiva de segunda pessoa não poderia ser uma perspectiva fundante da comunidade de pessoas. E aí eles entendem a perspectiva de terceira pessoa como um vocabulário que empregamos para explicitar o que fazemos em segunda pessoa, como interagimos afetivamente com os demais, reconhecemos seus estados emocionais diretamente. Né? E nesse sentido, pode-se discutir, né, futuramente, se na aprendizagem de uma linguagem natural nós complexificamos nossas formas de interação social, nos entendemos melhor, ou se, pela dificuldade nos casos de pessoas de até dizer o que é que fazemos, né, quando estamos diante do outro numa determinada situação, sabe quando não sabemos muito bem o que está acontecendo? Apesar da gente interagir significativamente com o outro, se isso na verdade não seria um sinal de que o vocabulário mentalista nos falta. Uma outra consequência, admitida, uma terceira, é de que a capacidade de interação emocional ela é de natureza quase intencional, não depende da posse de conceitos, mas pode ser um antecedente claro de formas de interação conceituais, né, segundo eles, porque ela tem em si uma forma rudimentária de categorização e está sujeita a condições de correção. Então, em algum sentido, embora a gente não possa explicitar se o estado do outro é de medo, de terror, a gente simplesmente reaja abraçando-o e isso pode ser suficiente. Embora a gente não possa explicitar o estado mental do outro, haveria uma forma rudimentária de categorização do que o outro está fazendo. Porque o abraçamos e não fazemos e não saímos correndo, sabe? Então, nesse sentido, haveria algum tipo de lógica interna aos casos de segunda pessoa, embora não estivesse sob nosso controle total. Né? E uma última consequência é que a dinâmica de abertura ou estreitamento ou ainda de reordenamento né, na distribuição dos membros da comunidade de pessoas depende da aparição, desaparição ou ainda reajuste ou debilidade
nas interações afetivas de segunda pessoa. E eles dizem que isso se daria de duas formas. Basicamente, ou transformando a comunidade de pessoas, afetando estruturalmente o local onde esses membros da comunidade interagem entre si. É muito diferente interagir com as pessoas na Avenida Paulista, por exemplo, numa cidades maiores, né, devido à sua configuração, ou como no interior, por exemplo, em que as pessoas são um pouco mais ativas, vamos dizer, no reconhecimento interpessoal, e ou modificando estruturalmente as capacidades emocionais mesmas dos agentes, como por exemplo em treinamento militar, que eles devem se voltar, devem aprender a ser indiferente aos estados emocionais dos demais. Então isso seriam formas, né, afetando as interações segundo a pessoa desse jeito, ou no ambiente, ou estruturalmente o sistema afetivo da gente. O reconhecimento interpessoal entre si, ele se limita, ou ele se restringe, ou é, ele é dificultado. Então, a atribuição de pessoalidade, o reconhecimento interpessoal, seria uma questão de graus, se daria gradualmente. Não existe esses são pessoas e aqueles não são. Não é uma questão estática. Enfim, uma pergunta que poderia ficar para um trabalho futuro, que eu já concluo, é que será que as interações sociais mediadas por tecnologias ubíquas, né, como smartphones, celulares e computadores, tablets, etc., são de reconhecimento interpessoal, né? Ou será que, devido à sua estrutura, já nos obriga a interagirmos, a nos tratarmos como objetos impessoais ou até como coisas? Uma pergunta que fica aí, é uma segunda parte do meu trabalho, mas não é o que eu gostaria de ter apresentado aqui. Espero ter cumprido o objetivo. Agradeço a organização do evento pelo aceite e bom dia a todos.